Esta videoaula é continuidade do conteúdo do meu artigo científico da pós-graduação História da Guerra. E neste vídeo trabalharei com a Guerra Fria, onde no vídeo da aula passada trabalhei com as consequências da Segunda Guerra Mundial. Sabemos que uma das maiores consequências da Segunda Guerra Mundial foi a própria Guerra Fria. Os acontecimentos e fatos históricos não acontecem isolados, não surgem do nada, são consequências diretas de outros fatos históricos acontecidos posteriormente. Exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi uma consequência direta do imperialismo ou neocolonialismo da partilha da África. Já a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial. E a Guerra Fria foi uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Então, observem que os fatos históricos não ocorrem isoladamente. Por isso que a história é uma sequência de acontecimentos, de fatos históricos. Quando a União Soviética chegou em Berlim e pondo o fim no Império Nazista, ela estava mostrando para os Estados Unidos da América o seu poder, que ela foi capaz de render os alemães nazistas. E quando os Estados Unidos da América rendeu o Japão com as bombas atômicas, ela mostrou para a União Soviética seu poder bélico através das bombas atômicas. Gente, observem quanto a União Soviética e quanto os Estados Unidos, eles não estavam na Segunda Guerra Mundial só pelo fato de libertar as pessoas que estavam morrendo nos campos de concentração, e sim por interesses de poder, de domínio do cenário geopolítico e econômico. No ano de 1947 a 1991, temos em curso a chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito político ideológico que foi travado entre Estados Unidos da América e União Soviética entre 1947 a 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e o outro aliado ao comunismo. Por quê, gente? Antes da Segunda Guerra Fria, as nações eram divididas em 5 zonas de influências políticas: capitalismo, socialismo, nazismo, franquismo e fascismo. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as outras zonas de influências políticas foram dissolvidas e só passou a existir apenas 2 zonas de influência política: o socialismo e o capitalismo. Com essa polarização, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de influências. Uma zona de influência para a França e Inglaterra, outra zona de influência para a União Soviética e uma zona de influência para os Estados Unidos da América. Mas, na prática, só restou 2 zonas de influência, uma chamada de Alemanha Ocidental, que é a capitalista, que está sob domínio dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, que é o socialismo, que está sob domínio da União Soviética. Muitas pessoas pensam que a Guerra Fria começou com a construção do Muro de Berlim, em 1961. A Guerra Fria começou muito antes disso, em 1947, pós-Segunda Guerra Mundial. O que foi o Muro de Berlim? Foi uma construção de um muro para dividir Berlim, que é a capital da Alemanha. E muitas pessoas também pensam que o muro dividiu a Alemanha. O muro dividiu, sim, Berlim, e não a Alemanha.
Por que será que é chamada de Guerra Fria? Será porque não houve confronto durante a Guerra Fria? Não, gente. Quando se fala em guerra, não existe uma guerra sem confronto, sem conflito. O termo Guerra Fria quer dizer que não existiu um confronto direto armado entre as duas potências. A guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos da América foi uma guerra mais ideológica, uma mostrando para a outra quem era mais poderosa. Mas enquanto aos países que os apoiavam tinham sim confronto armado, gente feridas e mortas. Como, por exemplo, a Guerra da Coreia do Norte, a Revolução Chinesa, a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. Por isso que se diz Guerra Fria, porque não houve um conflito direto armado entre Estados Unidos e União Soviética, e sim, ideologicamente. E esse conflito vai também para o contexto político e econômico. Exemplo, a doutrina Truman, que é uma doutrina do presidente Harry Truman, presidente capitalista norte-americano. O que é doutrina Truman? Seria uma ajuda e um apoio aos países capitalistas, com a justificativa de que o socialismo não poderia ser disseminado pelo mundo. Na verdade, a doutrina Truman é uma propaganda ideológica contra o sistema socialista. E através dessa propaganda pudesse frear o avanço do socialismo pelo mundo. Também tivemos o chamado Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos da América para reconstruir a Europa após o final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essa ajuda financeira só é para os países que faz parte da sua ideologia capitalista ocidental e não é para os países da ideologia socialista oriental. O objetivo desse plano Marshall era garantir o apoio dos países da Europa Ocidental ao lado norte-americano e evitar o avanço da União Soviética sobre o Ocidente. Também tivemos a aliança militar entre as principais potências capitalistas, que é chamada de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde vai surgir a ideia de que os países do Atlântico Norte é mais desenvolvido do que os países que ficam abaixo do Equador ou do Atlântico Sul. Os países que fazem parte do Atlântico Sul são países subdesenvolvidos, que são países também capitalistas, mas que estão sujeitos a influências das potências capitalistas. A OTAN é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a democracia, a paz e a segurança dos seus integrantes. Então, todos esses tratados e alianças foram do lado capitalista. Agora irei falar sobre os tratados e alianças de influência socialista. No socialismo tivemos o Comecon. O Comecon foi uma ajuda financeira da União Soviética aos países socialistas. Também tivemos do lado do socialismo o chamado Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu. Então aqui tivemos a divisão dos tratados e alianças de cada grupo de influência do capitalismo e do socialismo. Então, nesta perspectiva, nós temos um mundo bipolarizado, um mundo antagônico e bipolar. O que significa isso? Porque nós temos, de um lado, um mundo socialista e do outro lado, um mundo capitalista, onde esse mundo socialista é representado por um símbolo,
que é o símbolo da União Soviética, o urso soviético. E representando o capitalista, que é os Estados Unidos da América, a águia, ou seja, a águia americana. No próximo vídeo, darei continuidade com a chamada corrida armamentista, corrida espacial e busca por áreas de influência. E até lá!